Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um, a nossa revista radiofônica, o Morning Show, que entra no ar agora com as notícias do dia. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Sejam muito bem-vindos. É hoje, hein? Sob pressão, o STF começa a julgar ações sobre a constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. Diretas e indiretas. Depois de tomar alfinetada por causa da cobertura da separação de Tiaguinho e Fernanda Souza, jornalista Léo Dias, do SBT, rebate a colega Fernanda Gentil, da TV Globo. A vida é invisível. Ao vivo e em cores, um bate-papo com Karim Ainus, Carol Duarte e Júlia Stockler, respectivamente diretor e protagonistas do filme que representa o Brasil na corrida pelo Oscar. Esses são alguns destaques do Morning que está começando. Convido você a vir com a gente até às 11h30. Seguimos aqui na programação da PAN. Você que vai começando o seu dia, você que está ouvindo a gente no trânsito das grandes cidades. Estamos aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos lá, temos uma hash pra chamar de nossa, Temos, Ed. Vou contar uma história pra vocês antes de lançar essa hashtag. Acho que essa vai render, hein? Pois é. Exatamente. Hoje é dia. Julgamento do STF, Ed, que eu acho que é um dos mais aguardados dos últimos anos nesse país, hein, queridos? Hein? Uma eventual mudança na jurisprudência pode beneficiar muitos réus e condenados, inclusive quem? O ex-presidente Lula, querida. Então as discussões em torno do assunto estão tensas, né? Os holofotes da política estão todos voltados para isso, querido. E ontem, por exemplo, muita gente já teve um cheiro, Edgar, da tensão que deve permear o julgamento no Supremo a partir de hoje. Teve uma discussão entre o presidente da Corte, o Dias Toffoli, e o ministro Luiz Roberto Barroso a respeito de uma ação do PSB e do Cidadania contra resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conferir esse grande momento agora, Ed. Bora lá. Estamos ouvindo? Não estamos sem o áudio aí, Bruno. Sem o áudio. Todos nós. Vamos lá. Bom, olha, o que aconteceu? Teve um bate-boca, o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, se dirigiu ao Barroso e disse: Vossa Excelência, respeite os colegas. Enfim, aquela coisa maravilhosa, né? Aquela quinta série. Espero que a gente ainda consiga ver esse vídeo em algum momento. Não sei se hoje nesse programa, mas o que acontece, Edgar? É fogo no parquinho, entendeu? Hoje vai todo mundo estar de olho nisso, nessa discussão. Vai querer todo mundo saber o que vai acontecer. E eu sei que no Twitter tem muita gente que quer mandar o seu recado. Hashtag meu recado ao STF. Boa. Vocês, por favor, fogo nos dedos aí. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil. Já tem gente dando seu recado por aqui. E, claro, pode também opinar sobre todos os assuntos aqui do Morning Show. Isso, esse assunto que a Paulinha trouxe, você pode comentar também através das mensagens em vídeo aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11-931-17009. Grava com o celular na horizontal, faça o seu comentário aí acerca dessa questão que vai ser decidida hoje, julgada hoje, debatida hoje no Supremo Tribunal Federal acerca da prisão após a condenação em segunda instância, tá bom? 11-931-17009. Vamos em frente, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal, o jp.com.br. Também transmitimos em nosso canal no YouTube e estamos lá presentes também nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima 1h30 colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos lá, prisão em segunda instância é o tema aqui nessa abertura do Morning Show de quinta-feira. Na verdade, o segundo assunto, né, mais comentado do dia, mais importante do dia, porque o primeiro, olha aqui, Vini, a gente não pode convidar. Que está abalando a República. Está abalando alicerces Só se republicanos. fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. A gente não pode convidar para a mesma festa os colegas de televisão, Fernanda Gentil e Léo Dias. Não podemos, infelizmente. Edgar, vamos ao que aconteceu. Duas grandes pessoas, dois grandes jornalistas da televisão brasileira. Você sabe agora,
Edgar, que Fernanda Gentil está no entretenimento. Tem um programa que fala sobre famosos, né? Então vira e mexe ali, você precisa entrar um pouco na fofoca das celebridades. Sim. Só que o Se Joga, que é o programa apresentado pela Fernanda Gentil, sempre faz questão de reiterar a questão de falar a verdade, falar os fatos, fugir da especulação. E o que acontece? Depois daquele episódio da separação de Tiaguinho e Fernanda Souza, que inclusive, Fefito está aqui para confirmar, foi dado inicialmente pelo Léo Dias, no blog dele, antes mesmo dos dois publicarem aquela nota oficial, uma nota conjunta oficial da separação, o Léo foi o primeiro a publicar a notícia. E no Fofocalizando, que é o programa que ele participa, ele mostrou anteontem uma foto, e aí eu peço pro Brunão já colocar aqui pra gente, uma foto que chegou pra ele do Tiaguinho com uma mulher, que talvez seria o pivô da separação de Tiaguinho com Fernanda Souza, não sabemos, mas o Léo recebeu essa foto, colocou a foto no programa, e ali tá o GC até do Fofocalizando. Quem é a mulher ao lado de Tiaguinho na foto? Sim. O Léo entrou em contato até com a assessoria do Tiaguinho para saber quem era a mulher, e a assessoria, depois de algumas horas, falou que era uma amiga em comum que ele conheceu em Salvador. Pois bem, dada a notícia, ontem o Se Joga repercutiu também a separação, mais uma vez, né, repercutiu a separação do Tiaguinho e da Fernanda Souza, e aí Fernanda Gentil aproveitou para dar uma alfinetada no Léo Dias, na forma como ele tratou este assunto, compartilhando esta foto, e elogiou, sabe quem, Edgar? Quem? Sônia Abrão. Vamos ouvir. Solta, Fernandinho. A Sônia Abrão, peço até perdão aqui, né, pelo parênteses, mas preciso dizer, a Sônia Abrão, no A Tarde é Sua, ontem ou anteontem, falou lindamente sobre esse assunto, sobre a carta que a Fernanda e o Tiaguinho fizeram, né, escreveram o mesmo texto os dois, e ela validou muito o que eles disseram, trouxe para um lado mais pessoal, mais pessoa física, dizendo que isso acontece mesmo. Eles falaram, a relação chegou num ponto que a amizade prevaleceu. Isso acontece com todo mundo, tá possível, né, tá suscetível a passar por isso. O amor, a relação de casal vai acabando e a amizade prevalece. E eles bateram muito nessa tecla, e a Sônia Abrão lindamente, com maestria, validou essa parte da carta. E fiquem sempre com essa desconfiança, sabe? Será que é por um clique? Será que é por uma audiência? Ou que realmente é verdade? Acho que ninguém aqui está com tempo para perder com mentira, né? Então, podem sempre, sim, ter esse bichinho da desconfiança na cabeça. Fala, Vini. Muito bem, então a Fernanda Gentil deu essa cutucada no Léo Dias, falando que compartilhou essa foto em busca de likes, e elogiou a forma como a Sônia Abrão tratou o assunto. Sônia, você ficou feliz? Eu fiquei, parabéns pela Fernanda Gentil, porque aqui a gente trata qualquer assunto com responsabilidade. Essa não é a primeira vez que o Léo e a Fernanda Gentil se estranham, né? Porque ele já criticou o programa também, Ele né? criticou o programa, mas teve também um episódio em que um vídeo feito pelo Léo Dias foi exibido no Se Joga, e ele foi às redes sociais para dizer que a Fernanda Gentil e sua produção poderiam procurá-lo para dar os créditos ou para pedir para exibir o vídeo antes. Então essa tensão já está acontecendo há bastante tempo. Além do que, tem uma tensão bem clara nisso. Os programas, embora não comecem juntos, eles passam numa faixa horária meio próxima. Sim. Então eles disputam um pouco quem dá a notícia primeiro. É ali verdade. também. E eles são tão próximos, Fefito, que logo depois, Léo Dias, já sabendo do que a Fernanda Gentil Falou. tinha falado no programa, rebateu no Fofocalizando a fala de Fernanda Gentil. Vamos ouvir. Então, só para explicar, porque tem apresentadora aí da concorrência dizendo que a gente posta foto para ganhar like e ganhar audiência. Meu amor, deixa eu te falar, a gente tá em busca de informação. Tanto é que nós demos informações de gente da sua emissora antes de vocês mesmos, entendeu? Então é importante frisar que aqui a informação chega primeiro. Eles vão começar a Pois batalha agora a em cima desse batalha. assunto, né? Isso Porque pode ser bom pro aí- Se Joga, hein, gente? Esse Se Joga aí, ele tá entrando num digamos, num vespeiro. num mercado ali da comunicação que a Globo talvez não atingisse, hein, Vini? Exato, tanto que ao falar da Sônia Abrão, a Fernanda Gentil até quebrou um protocolo. Antes ela fala assim, ó, até queria aqui abrir um parênteses que tá meio fora aqui do roteiro,
né, para elogiar a Você Sônia acha que Abrão. tava Então, ela... mesmo fora do roteiro? Não sei, Paulinha, mas... Que ela tem essa liberdade Acho de que sim, falar? acho que sim. Tá. enfim. E o programa ao vivo, né? Às vezes É que a Globo pessoa ainda pensa na tem hora... o costume de ignorar outras emissoras. Parece que só ela Agora, existe. nessa questão de fofoca, o Fefito até falou aqui, a Globo ainda é cheia de dedos para falar sobre alguns determinados assuntos, principalmente com profissionais da casa ou próximos à casa, como são Fernanda Souza e Thiaguinho. O Léo Dias já não tem este comprometimento, não com a verdade, mas com tentar agradar ou não um famoso ao publicar uma notícia ou não. Esse é um ponto bem importante, viu, Vini? Porque o Léo Dias publicou coisas sobre as pessoas da Globo, não só por competência, obviamente, porque ele tem muitas fontes, mas também porque as pessoas da Globo temem em falar sobre seus próprios artistas. Exato. Então, no final das contas, acaba Existe levando uma diferença aí. E só para complementar também, a Fernanda Gentil disse no programa de ontem que conversou com uma menina da redação da Globo, próxima a esta menina da foto do Thiaguinho, e que ela falou que realmente não tem nada com o Thiaguinho, não vai nem falar publicamente sobre isso, que eles são apenas amigos. E o Léo Dias complementou a informação dele, porque ele conversou com a menina. A menina mandou uma mensagem para ele pelo Instagram e disse o seguinte: conheci o Thiaguinho no Réveillon na casa do Neymar, um show que o Thiaguinho fez na casa do Neymar. Inclusive, Edgar, mostra a outra foto aí pra gente, Brunão. Ela era uma dessas 20 e poucas meninas de uma foto que acabou viralizando, que o Neymar publicou junto com 2 amigos, né, com várias mulheres, e ela é uma dessas mulheres uma rastreada, hein? Curiosidade, exatamente. algumas dessas meninas, pelo menos uma delas, já foi pro De Férias com Ex. E algumas também, em declaração, disseram que o cachê de digital influencer por aparecer nessa foto dobrou. Tanto também, Fefito, que depois que o Léo Dias deu a notícia, ela dobrou o número de seguidores dela no Instagram, e o Léo Dias descobriu também que ela não seguia a Fernanda Souza, mas curtiu o comentário, o post da separação. Então essas são as informações. Gente, que CSI! Que cena, hein? Que total, Caraca. hein? Eu amo Tá uma que- novela, hein? Profissão, detetive de Instagram. Amo. Vamos para Brasília agora. Deputados do PSL ligados ao presidente Jair Bolsonaro formalizaram um pedido para trocar o líder do partido na Câmara dos Deputados. Zé Maria Trindade, quais os detalhes dessa história? Bom dia para você em Brasília, Zé. Isso é briga, viu? E briga feia. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, dá até para colocar uma faixa ali fechada para balanço na liderança do PSL. Isso só é comparável àquela disputa durante ali o Michel Temer dominando o MDB, o PMDB de antes, né? Na Câmara dos Deputados, onde você chegava na liderança, cada dia era um líder. Isso porque havia sucessivos requerimentos com maioria para um lado e maioria para o outro. Aí até chegar o Eduardo Cunha, com aquela liderança toda, e acabou convencendo, não se sabe exatamente como, a maioria absoluta do MDB, do PMDB de antigamente, né, e acalmou a situação. Por enquanto, não há nenhuma calma. Edgar, grampearam o presidente da República, e isso é grave. E o presidente Jair Bolsonaro foi grampeado por aliados. Logo ele que tem um cuidado todo especial. Ninguém entra no gabinete, quando eu digo ninguém, ninguém mesmo. Ninguém entra no gabinete do presidente sem deixar o celular ali na porta. Nós já passamos por isso. É uma espécie de quando se entra no salão do Velho Oeste, né? Deixar as armas. Automaticamente, todos deixam ali o celular. O presidente foi grampeado. Existem vários diálogos com o presidente nas mãos de um lado do PSL, que agora é adversário visceral do presidente Jair Bolsonaro. Já se fala lá, eles falam que existem gravações muito sérias e que podem ameaçar o presidente Jair Bolsonaro. Eu ouvi, não acreditei, mas ouvi dos integrantes do PSL a possibilidade, inclusive, de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, coisa impensável. Então, este é o clima. Ontem, no início da noite, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, apresentou um requerimento dizendo: eu sou o líder. E tinha a maioria das assinaturas dos 53 deputados do PSL. Esta é a regra, ou por eleição ou por a apresentação de um requerimento.
Em seguida, o líder delegado Valdir, que foi eleito o mais votado aqui do Distrito Federal por influência de Bolsonaro e família, né, agora é adversário. E voltou com outro requerimento e apresentou: eu sou o líder. E depois o terceiro. Ninguém sabe, neste momento, quem é o líder do PSL. Mas a resposta já está pronta. Luciano Bivar, um poço até aqui de mágoas, né, decidiu expulsar integrantes do PSL e a guerra continua. Ô Zé, tudo bem? Fala, Vini, posso falar vai lá, rapidinho com o Zé, Edgar, porque eu acabei de ver aqui um tweet, há 1 hora atrás, a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, um dos quadros mais importantes aí do PSL, que disse o seguinte: os jornalistas pedem para eu explicar o que está acontecendo no partido a que estou filiada e só o que eu posso dizer é que não tenho a menor ideia do que se passa. A situação é tão teratológica que fico com a sensação de que é tudo combinado. Tanta loucura parece impossível. E aí eu te pergunto, Zé, a impressão que se dá é que o PSL elegeu tantos deputados de uma hora para outra, né? Era um partido nanico que elegeu tantos deputados que surfaram aí na popularidade do Bolsonaro, mas o partido não se formou como uma unidade. E agora um tá batendo cabeça com o outro porque tem interesses distintos. Ontem me disseram até que eu exagerei quando eu disse, olha, é guerra e haverá feridos e mortos dos dois lados. Isso é verdade, né? Já existem agressões públicas entre os integrantes do PSL. Olha, você falou exatamente o que é. O partido não tem cultura, a cultura partidária, de hierarquia, quem chegou primeiro, quem é mais importante, como sempre acontece num partido que cresce ali organicamente. Sim. De 1 pulou para 56, agora tem 53, porque alguns assumiram funções nos estados, né? Sim. Então, cresceu rápido demais, os deputados nem se conhecem, nem se conhecem. Então, é esta complicação inicial. O resto é que são todos deputados explosivos. Ontem houve empurra-empurra e troca de agressões ali entre o líder e integrantes do PSL e Bolsonaro. O delegado Valdir, na entrevista aqui para a Jovem Pan ontem, e para usar um termo que você colocou, ele ele reconheceu mesmo como uma implosão, que foi o termo usado por você dentro do partido, uma vez que tem a turma lá, tá mais ou menos parelha essa disputa, né, Zé? Porque tem a turma, metade ali, mais ou menos a metade, fechada com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e a outra metade fechada com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. Agora, Zé, o presidente vem a público falar, tentar jogar um pano quente aí nessa história, dizendo que quer somente a transparência do partido, mas aí é flagrado numa conversa telefônica dizendo que precisa ver essa liderança, tem que mudar a liderança, tá nítido o áudio dele. E isso vem colocar mais lenha numa fogueira aí, nessa disputa, porque, pelo que parece, Zé, não é interessante pro clã bolsonarista sair da sigla, né? Que, por um lado, alega ter dado toda a estrutura para ele poder concorrer e chegar aonde chegou. O presidente argumenta que, se não fosse pelo bolsonarismo ali, naquele movimento que ficou fortalecido na corrida final da eleição e que jogou muita gente e que elegeu muito deputado, que é para si o crédito de ter feito o partido ser o que é, né, no volume que é atualmente. É uma briga que ainda deve continuar, Zé, mas eu te passo a bola dizendo o seguinte: nada surpreendente para o estilo que a gente vem observando do Bolsonaro governar e tomar decisões. Ele trabalha com essa perspectiva de ter sempre um ambiente caótico para poder crescer em meio a esse caos. A pergunta é se o próprio caos não vai engoli-lo em algum momento aí de um futuro próximo. Porque, pelo seguinte, já existem articulações de adversários do Bolsonaro para captar essa parte que fica do PSL, que não é pouco. E a parte do Bolsonaro tenta se articular com o PRB, que é um partido da Igreja Universal, dominado pela Igreja Universal. E tem um limite ali na atuação do Congresso Nacional. E um presidente ele tem que manter uma base no Congresso, e o presidente Bolsonaro estava tentando fazer isso, para as crises. Quando eu digo crise, não é isso aí, crise interna, é uma crise geral. Eu notei ontem a fala de impeachment que é rejeitada até por adversários do Bolsonaro. Sim, dizendo que o país não aguenta um momento assim. Sim. Não há como passar por uma situação dessa forma neste momento, né? Mas a crise é séria de sustentação política e até uma crise interna entre os bolsonaristas. A gente não sabe qual será o final desse desfecho,
porque briga entre amigos, Edgar, traz revelações surpreendentes. Sim. E o que eu ouvi ontem lá me preocupou. Dizem que existem várias outras gravações, além desta que você citou aí, onde o Bolsonaro fala de tomada da liderança. A expectativa dele era tomar primeiro a liderança e depois a Executiva Nacional. Mas eu acho isso muito difícil. Tomar a Executiva Nacional demanda ganhar delegados, o que ainda está nas mãos do partido. Zé, posso te fazer uma pergunta bem rápida? Será que isso não é reflexo de um partido que era tido como nanico antes e não estava pronto para ganhar o poder? No fim das contas, o poder seduziu muita gente ao mesmo tempo e não tinha um processo ali gestado nesse partido de como dividir o bolo? É exatamente isso, a falta da cultura partidária. Eu disse aqui que um partido, quando cresce, ele cresce com líderes novos, sendo forjados, há uma certa hierarquia não escrita, mas entendida, né, de quem é líder e tal. E no PSL, não, todos chegaram de vez. Pefito, eles nem se conheciam pessoalmente quando chegaram à Câmara dos Deputados. Sim. E juntando aí, Zé, para fechar os diálogos e as falas do presidente, quem pede transparência tem compromisso em explicar como é que o filho, às voltas com a justiça, justificaria ali a chamada rachadinha, o cheque para a própria esposa do presidente, as relações com o Fabrício Queiroz, que estão conturbadas ainda, né? E muita coisa, muita água vai passar embaixo dessa ponte que a gente vai sempre estar relatando aqui, Zé. O próprio PSL, que é o partido do presidente, está cobrando esta investigação. E no meio desta confusão toda, o Eduardo Bolsonaro disse que agora essa história de indicação para embaixador ficou em segundo plano. Ele quer mesmo ser líder. Mudou o brinquedinho. Valeu, Zé. Obrigado, hein? Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Isso, bom dia. O Grupo Jovem Pan foi anunciado como um dos indicados da categoria Veículo de Comunicação, produtor de conteúdo do Prêmio Carboré, organizado pelo jornal Meio e Mensagem. O resultado será divulgado em 4 de dezembro, durante a festa do Dia Mundial da Propaganda em São Paulo. E a rádio toda, andando aqui pelos corredores, está todo mundo celebrando essa indicação. A gente até fez foto com a gaiolinha. Fez foto com a gaiolinha. Tem que votar na Jovem Pan aí para ser a vencedora desse prêmio super importante. Ed, posso dar uma informação complementar da notícia Léo Dias e Fernanda Gentil? Tem mais? Eu acabei de falar com o Léo, né? O Léo confirmou o que o Fefito já cogitava, né, de que isso pode ser uma mágoa da Fernanda Gentil sobre aquela história do vídeo que o Se Joga mostrou no programa, que era do Léo Dias, e eles acabaram não dando crédito, mas falou que não tem nada contra ela, inclusive desejou sucesso e audiência, porque o programa está precisando. Legal, então, Léo. Aproveita que você está aqui no páreo com a gente. Ai, Léo. Adoro. Da hora certa pra gente. Amor. Sempre rende notícia, Léo Dias. Meu amor. Léo Dias, da hora certa. Há muito tempo nisso. 10h25, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bora com o Morning Show, que tá agitado aqui. Quinta-feira, estúdio cheio, o pessoal conversando, já que maravilha, né? Vamos lá, a gente já segue aqui agora falando de economia. A diferença de rendimentos entre pobres e ricos atingiu patamar recorde no Brasil. A reportagem é do nosso colega Rodrigo Viga. A concentração de renda no Brasil aumentou em 2018 e bateu um recorde. É o que mostra a PNAD contínua, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio do IBGE. O Brasil se tornou ainda mais desigual no ano de 2018, graças a um aumento de renda maior entre as classes mais altas do que entre as classes mais baixas. Esse aumento da desigualdade é medido pelo índice de Gini, uma métrica, um parâmetro internacional, que é uma escala que vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 0, menor é a desigualdade em um país. Quanto mais perto de 1, mais concentração de renda existe naquela nação, naquela economia. O IBGE divulgou nesta quarta-feira 2 índices de Gini. Por esse Gini da renda do trabalho, no ano passado, 1%
mais rico do Brasil ganhava, em média, quase R$28 mil, aproximadamente 34 vezes mais do que ganhavam os 50% mais pobres da população brasileira, que tinham uma renda média de R$820, ou seja, abaixo do salário mínimo. Os dados divulgados pelo IBGE atestam que a concentração de renda no país é uma das maiores da América Latina e está entre as 10 a 15 maiores de todo o planeta, segundo a gerente do IBGE, Maria Lúcia Vieira. O mercado de trabalho está em recessão, as pessoas perdem os empregos, vão trabalhar em empregos com rendimentos menores, esse impacto fica também no rendimento total. E as regiões em que o rendimento de trabalho vem de um trabalho que é mais informalizado, esse impacto é maior ainda. Em termos regionais, somente no Nordeste a concentração de renda diminuiu em 2018, só que lá os mais ricos tiveram uma queda na renda maior do que os mais pobres, ou seja, todos saíram perdendo no ano de 2018 no Nordeste brasileiro. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Tá aí, a partir dessa reportagem do nosso colega Rodrigo Viga, eu vou chamar aqui, convocar o Samidana, que já está com a gente aqui na bancada, para comentar isso aí. Sami, na tua opinião, como a gente deveria combater essa desigualdade? Já não deveríamos estar colhendo alguma melhoria, mesmo que tímida já, com todo o trabalho feito até então na área econômica? Bom dia. Muito bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui. Quando a gente fala de desigualdade, é sempre um incômodo. Duas coisas. A gente tem que ver não só a distância entre os mais ricos e os mais pobres, como o nível de renda. Tem um discurso muito importante da Margaret Thatcher, que o cara acusa ela, foi em 1990, e fala, olha, você aumentou a desigualdade, mas ela fala o seguinte, a desigualdade era assim, a renda do pobre era aqui, a renda do rico um pouco mais alta. Agora, a renda do pobre subiu e a do rico subiu mais ainda. Então, eu melhorei a qualidade de vida. Não é só a desigualdade que a gente leva em conta. Sim. Mas o que eu queria comentar é do prêmio Nobel dessa semana, que foram de 3 economistas. O Kremer, o Banerjee e a Esther Duflo, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel de Economia e a mais nova, ela tem 46 anos. O que eles fizeram? Eles criaram um método que chama Randomized Controlled Trial. O que quer dizer isso? É muito chique. Porque até então se achava que era impossível medir políticas públicas em economia. Porque o médico, quando vai fazer teste no laboratório, ele tem um grupo de controle, que ganha um placebo, e o grupo de tratamento. Sim. E aí ele compara. Mas como que você faz isso em economia? Por exemplo, pegar quem recebeu a Bolsa Família e quem não recebeu, não é tão simples. Porque aí você compara o sucesso na carreira de quem não recebeu, mas tem uma família mais rica, estudou em melhores escolas, não dá para medir exatamente o efeito da Bolsa Família. Para fazer isso, você tem que usar essa técnica. O que é essa técnica? Você pega um grupo que recebeu e um grupo igualzinho, da mesma classe social, com as mesmas estruturas demográficas, que não recebeu. Eles fizeram isso, o Kremer começou a fazer no Quênia, e é sobre pobreza. Então ele queria ver política pública para melhorar o ensino. Sim. Então ele falou, para algum grupo eu dou livro, para outro grupo eu dou dinheiro e para o outro grupo eu não dou nada. Conclusão que chegaram, que não faz diferença. Dá livro, dá dinheiro ou não dá nada, não melhora o ensino. O que melhora o ensino são professores mais qualificados. E aí, o Banerjee, que é esse do meio, e a Esther Duflo são um casal. Sim. E eles fizeram sobre vacinas, porque na Índia tem um problema grande que as pessoas não vacinam. Aí, a Índia rural. Fizeram 2 testes. Primeiro deram vacinas gratuitas. Não adiantou. Depois deram dinheiro. Não adiantou. Aí eles viram que se você der lentilhas, que é comida para as pessoas, adiantava. Então, as pessoas acham que economia, a gente fica num discurso muito ideológico. Mas eu sou um cientista. E muitos economistas também. Então, a gente trabalha com dados. Você tem uma política pública? Legal, vamos testar. Então, como que você cria esses experimentos?
Então, eu acho que essa tem muitas iniciativas do governo atual, dos últimos, mas dá para medir. Bolsa Família, eu te falo, foi uma coisa muito antiga, foi criado pelo Fernando Henrique. Sim. O governo Lula ampliou muito e tem sucesso. Mas para chegar a essa conclusão, a gente precisa de dados. E isso que eu acho que falta, às vezes, no discurso político. Sim. Você vê muitos parlamentares discutindo, mas eles não fazem experimentos. Então, eu faço um apelo para olhar mais para a ciência e ver se as políticas públicas estão melhorando ou não, porque assim teremos um país melhor. Uma maneira de aferir também. Exatamente. Com mais exatidão. Traga-me os dados que a gente afere. Valeu, Sami. Valeu, obrigado, viu, pela tua análise aqui. Vamos seguir no Morning Show, olha... falar de arte agora, vamos falar de cinema. O programa tá chique demais chique hoje. No último, né, Fefito? Seguinte, olha, Rio de Janeiro, 1950. Eurídice, 18 anos, e Guida, 20, são irmãs inseparáveis que moram com os pais em um lar conservador. Ambas têm um sonho. Eurídice, o de se tornar uma pianista profissional. Guida, o de viver uma grande história de amor. Mas elas acabam sendo separadas pelo pai e forçadas a viver distantes uma da outra. Sozinhas, irão lutar para tomar as rédeas dos seus destinos, enquanto nunca desistem de se reencontrar. Essa é a sinopse do longa que representa o Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional. Vamos conferir um trechinho aqui do trailer de A Vida Invisível. Preâmbulo feito, é com grande prazer que a gente recebe aqui no estúdio do Morning Show o trio Karim Ainus, Carol Duarte e Júlia Stockler, respectivamente diretor e protagonistas de A Vida Invisível. Tudo bem com vocês? Prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Olha, Karim, vamos conversar com você. Esse filme é uma ode às mulheres. Você confirma isso? É uma grande homenagem ao universo feminino? O filme é uma homenagem ao universo feminino. Ele é uma homenagem à solidariedade feminina e à resistência das mulheres. Mas ele também é um filme que eu acho que deveria ser visto pelos homens. Assim, ele, na verdade, fala muito de como que o pai, o genro, enfim, os personagens principais masculinos do filme foram muito nocivos à vida dessas mulheres. Assim. Então acho que é um filme muito importante ser visto tanto pelos homens quanto pelas mulheres. O filme é baseado no romance de Marta Batalha, né? O que te motivou na história? Quando deu o clique que você falou assim, puxa, isso aqui dá um belo roteiro, vou fazer uma história, vou contar uma história na telona sobre isso. Olha só, eu li o romance, na verdade, antes dele ser publicado. Ele era um manuscrito, o produtor do filme, Rodrigo Teixeira, me deu de presente e achou que tinha muita coisa parecida comigo, assim. E eu acho que é um romance emocionante, é um romance que é um retrato de uma geração, né, de mulheres que hoje teriam entre 80 e 90 anos, como a Fernanda, por exemplo, que a gente viu aqui. E eu fiquei muito encantado e eu fiz esse filme, de fato, como uma homenagem à minha mãe e à geração de mulheres da minha mãe, assim, que eu acho que lutaram muito para estar aqui hoje, assim, e que eu achei que merecia um belo filme sobre elas, assim. Um privilégio, né? Você pegar o manuscrito ainda, né? Antes do livro ser lançado, já ter o contato com essa história, se sensibilizar com ela e traduzir para a tua vida, né? A ponto de você pensar nas figuras femininas da tua mãe, né? É incrível. Deve ter... Olha, pelo trailer a gente viu, é um filme que instiga, né? Você a seguir e embarcar nessa história. Olha, eu já vi o trailer também, tô muito curioso pelo filme, que vai ter sessões na Mostra de Cinema, a partir de amanhã, inclusive. O Rodrigo Teixeira, produtor, o Karim falou agora dele, é importante dizer que ele é um grande Midas, assim, inclusive da literatura. Ele incentiva muitos autores brasileiros e é um grande consumidor de literatura, então sai comprando direitos de livros a roda, assim. Karim é um privilegiado por ter o Rodrigo perto dele, mas aí eu queria perguntar pro Karim agora, e também estender as atrizes, se fazer um filme de época é importante para refletir o tempo de hoje, na verdade. Porque quando a gente vê a situação das mulheres anos e anos atrás, décadas atrás, talvez a gente trace alguns paralelos bem interessantes com o que está acontecendo hoje. Moralmente, talvez. É curioso, na verdade, você fazer um filme de época, você precisa se perguntar muitas vezes, né, antes de fazer, porque é um esforço gigante, assim, e só vale a pena ser feito se ele falar com o que está acontecendo hoje. E eu acho que ele fala de duas coisas importantes. Eu acho que ele fala do quanto que as mulheres lutaram para estar numa condição diferente do que elas estavam em 1950 e o que elas estão hoje. Então, acho que ele fala de conquistas que as mulheres conseguiram nesses 50 anos. E eu acho que ele fala de uma outra coisa que é importante, que eu acho que a gente tem falado pouco, o quão pouco os homens mudaram, né?
quanto as mulheres mudaram, quanto que elas conquistaram, né? O filme ele se passa na década de 50, exatamente porque na década de 60 você tem a revolução sexual, você tem a invenção da pílula, você tem o começo do divórcio, quer dizer, você tem ali várias conquistas que são feitas, e o que eu acho que eu fico curioso com a recepção do filme é exatamente entender quão pouco os homens mudaram e quanto que os homens precisam mudar. Sabe o que eu queria saber mais da relação dessas duas irmãs? Eu tenho uma irmã e só de ver esse trailer eu fico meio emocionada, assim, porque essa história de você romper com duas mulheres que vivem juntas, né, e ainda imaginar uma outra época sobre todo esse machismo, me quebra o coração, assim, sinceramente, só de ver o trailer. Como que foi construir essa relação de duas irmãs, assim, tão distantes, mas sempre tão ligadas? Bom, eu e a Júlia, a gente não se conhecia quando a gente passou para fazer o filme. Então, a gente teve que estabelecer uma relação muito profunda, né, para dar conta dessa ausência uma da outra, assim, e essa... Porque eu acho que o grande amor da Eurídice foi a Guida. E não ter essa irmã perto é muito dolorido, assim. Eu acho que eu e a Júlia, a gente, junto com o Karim e a Nina Kopp, que é a diretora assistente, a gente mergulhou, assim, na sala de ensaio para poder dar conta dessa relação, e acho que a gente... Sei lá, eu passei a amar a Júlia, uma coisa meio estranha, assim, a gente não se conhecia, de repente a gente se ama profundamente. Parece que vocês são amigas já há anos. e anos. Mas vocês se reconhecem nas personagens, vivendo a história ali? Porque às vezes você faz essa imersão, entra dentro e se desliga, né? E separa totalmente. Há algum paralelo com a vida como ela é, de vocês, a vida real? Eu acho que sim, eu acho que é um pouco isso, independente da época, a gente tem essas histórias dentro da gente, né? A Guida, que é a minha personagem, ela tem uma coragem de vida, uma sede de vida, uma potência de buscar o novo, isso existe em mim, existe em você, na Carol, existe em você, essa potência existe. Mas o trabalho que a gente fez em sala de ensaio foi um trabalho muito profundo para entender a complexidade que era construir essa ausência presente. Sim. Porque a gente tinha que trabalhar com a presença dessa ausência. Talvez tenha te ajudado também agora que você tá em Éramos 6, né? Tá mais ou menos ali na mesma época. O Éramos 6 a gente começa nos anos 20, que era ainda mais complicado. E a novela, ela trata de uma outra questão. Eu queria saber de vocês como é que foi a emoção, o sentimento de vocês ao serem anunciados aí como representante brasileiro indicado ao Oscar, e a expectativa que vocês estão vivendo em torno disso, até porque esse ano foi uma disputa muito acirrada também, né? Teve o Bacurau, que recebeu bastante votos também. Então, e como vários é que foi outros filmes, né? Assim, foi um ano muito rico. Como é que foi para vocês receberem essa indicação? Bom, eu fiquei um pouco chocada, assim, porque já foi um choque para mim quando a gente ganhou o prêmio de Cannes, não porque eu não acho o filme bom, sim, mas porque acho que foi o meu primeiro filme e eu não tinha dimensão daquilo que a gente estava fazendo exatamente, sabendo ainda da grandeza, do carinho de todos os profissionais que estavam fazendo o filme. É muito louco ganhar um prêmio, assim. Acho que o Brasil nunca tinha ganhado esse prêmio, um certo regard. Então, já foi uma surpresa. Quando veio o anúncio do Oscar, o Karim falou uma coisa ontem numa entrevista que eu concordo, assim, que eu compartilho, que fiquei muito feliz, e falei, uau, acho que o Brasil vai ser bem representado pelo nosso filme. Mas depois, no dia seguinte, falei, meu Deus, mas e se o nosso filme for mesmo? Que forte, né? E que responsabilidade, de certa forma, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. Tô aqui na Ancine, vocês aprovaram o filme, não sei se vocês, o produtor, talvez executivo, em janeiro de 2018, tiveram a primeira liberação de fevereiro de 2019, que iam captar quase 7 milhões, captaram 1.150.000. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a rapidez, né, de você conseguir fazer um filme em tão pouco tempo. Isso é incomum no Brasil. Pelo menos das vezes que eu acompanhei a Ancine. Não muito, na verdade a Ancine tem mudado bastante, assim, ela tem sido muito, assim, não está acontecendo isso agora nesse momento, mas até no passado ela tem sido bastante ágil, e eu acho que uma das grandes conquistas da classe foi exatamente fazer com que a agilidade tivesse dentro de uma estrutura que parecia tão burocrática, mas que foi melhorando a cada ano, assim. E a outra em relação ao valor, porque vocês queriam captar 7 milhões, conseguiram fazer com 1 milhão, e como vocês veem essa questão da Ancine, porque é muito polêmica, né? Por um lado, você tem filmes
talvez, principalmente comédia brasileira, que tem grandes bilheterias e não precisariam desse dinheiro, e às vezes alguns filmes que você precisa fomentar um público. Então, eu queria também... Eu acho que esse debate é um debate que me interessa muito, assim, eu acho que a gente tem se falado muito, né, do subsídio público ao cinema, do subsídio público à cultura, e eu tenho visto tão pouca gente falando do subsídio público à agricultura, à indústria. Então eu acho que o subsídio público ele é absolutamente necessário se você quiser criar algum tipo de reserva de mercado, né? Você vê qualquer indústria, não só a indústria cultural, mas qualquer outra indústria, na verdade, em países que você tem uma força política forte, assim, que são países que tem uma posição econômica importante. Eu acho que o subsídio ele é absolutamente necessário para você poder um pouco, né, encarar uma concorrência internacional. Então, acho que no cinema o que tem acontecido é que exatamente esses filmes existem, tantos filmes, né, que são os filmes que se chama de grande público, quanto os filmes menores. Eu acho que o que o subsídio público permite é uma diversidade da produção cultural, que eu acho que é uma das grandes marcas da cultura brasileira, assim. Então, eu acho que eu responderia essa questão falando disso, assim. Eu acho que a gente, de fato, quer ter um produto nacional de qualidade, independente de que produto é esse, é muito importante que a gente tenha uma participação do governo, né, no sentido do subsídio para que esse... Vocês conseguiram fazer com 1 milhão? Não, a gente captou mais do que isso, assim, com outras fontes de captação, e o orçamento do filme provavelmente foi de mais ou menos 5 milhões. 5 milhões e financiamento público, ou teve também parceiros privados? Tiveram parceiros privados também. E o filme também é uma coprodução com a Alemanha, então parte desse orçamento, 20% do orçamento, ele vem da Alemanha. A questão, assim, econômica, eu sou economista, tá aí, eu tento falar de economia e economia da cultura é uma área super importante, ainda mais num país como o Brasil, mas a questão econômica, por exemplo, o modelo americano não tem muito incentivo, tem na agricultura, mas não tem no cinema. Exato. Mas o que às vezes é perigoso é a empresa falar o seguinte, olha, se eu tenho isso de graça, para que eu vou pagar? Então, aí é a opinião do Sami, sou a favor de métricas para tudo. Eu tenho a impressão que muitos filmes captam, mas retornam pouco. O cinema ainda é caro no Brasil, tem uma questão maior, que depois a gente pode entrar talvez em outro dia. Carteira de estudante é uma falsa impressão que você paga a meia, porque o preço é o dobro. Então, às vezes, não chega ao filme. Então, essas métricas. Eu acho complicado a gente falar de métrica dentro da produção cultural. Assim. Eu acho que, na verdade, por exemplo, eu faço cinema há 25 anos, o meu primeiro filme foi um filme que levou muito tempo para ser feito, foi muito difícil de captar, exatamente porque ele tinha elementos que todo mundo falava que ninguém ia ver. Então, meu primeiro filme chama-se Madame Satã, ele tem um personagem negro, ele tem um personagem LGBT, ele tem um filme de época e tal. E eu acho que a métrica, eu passei 8 anos ouvindo que nunca ia dar certo, porque ninguém queria ver aquilo, entende? E foi muito curioso naquela época, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. O filme ele basicamente foi feito com financiamento internacional, porque dentro do Brasil era muito difícil a gente tentar convencer que a métrica ia fechar. Então, eu acho que essa métrica dentro do cinema, pro bem e pro mal, acho que ela é muito difícil de se mesurar tão precisamente, entende? Eu acho que tem um certo nível de risco e do incomensurável, que é muito importante a gente ter em mente também quando a gente pensa na produção, especificamente de um filme que mistura muito, né, é uma produção absolutamente industrial e tem um elemento do não saber, assim, que eu acho que é difícil da gente conseguir mesurar. Peraí, só um pouquinho, deixa eu pegar uma carona no assunto que o Sami suscita aqui na pergunta, que é o seguinte, a gente vê que esse governo, ele faz movimentos no sentido de criar, através de um entendimento próprio, né, que ele tem, alguma, digamos, resistência a esse modelo vigente através das leis de incentivo e de fomento, para citar a polêmica Rouanet, tal, que vem, né, sempre à baila quando falamos sobre isso. Mas eu acho também, eu penso que o filme ele tem que dar resultado, e o governo, a minha visão, tem a incumbência e a responsabilidade, assim como você citou, prover subsídios para outros setores, para a arte também. Porque um povo, eu sempre toco nesse ponto, a arte, a expressão artística é a alma do povo. Tudo bem que a gente não vive sem comida, mas a gente alimenta a nossa alma através das expressões artísticas. Esse governo, por exemplo, a partir do Bolsonaro assumindo, dentro da SECOM, né, das novas políticas da SECOM, e tem dentro da SECOM um departamento específico para promover produtos brasileiros fora, que é a Apex, o
Sami pode me dar detalhes sobre isso, inclusive, houve uma mudança total na política e na filosofia de divulgar esses produtos fora do Brasil. Então, quer dizer, um governo que vem e fala, olha, questione isso daí, vocês vão ter que se resolver sozinho, não vou ficar anunciando também. Quer dizer, isso denota um estilo de governar e uma política nada afeita ao alimento da alma, que é a expressão artística. Poxa, esse embate infantil gerado pelo diretor da Funarte acerca da Fernanda Montenegro, quer dizer, mostra um estilo e uma característica de um governo que não está muito preocupado em alimentar a alma da população e alimentar e reforçar essa identidade. Existe uma guerra estabelecida, você que é do meio, Karim, você percebe isso e como o meio vai agir diante desse ambiente, digamos, inóspito, para usar uma expressão. Olha, eu acho que é muito bonito o que você falou, assim, porque eu acho que é curioso. Eu estava ontem na Mostra de São Paulo e tinha um logo do governo que eu acho que chama Pátria Amada. Como é que tem escrito? Pátria Amada Brasil, né? É antipatriótico o que está sendo feito. É minimamente antipatriótico, entendeu? Porque por que vilanizar a cultura? É um negócio que eu não entendo, assim, na verdade. Por que não apoiar a Apex, entendeu? E é curioso porque você tem um logo que fala que o Brasil é pátria acima de tudo e você tem atitudes que são antipatrióticas. Eu acho que não existe embate. Eu acho que o que é muito perigoso que a gente está vivendo hoje, assim, não dá para dar atenção a um presidente da Funarte que fala o que fala da Fernanda. É desprezível isso. Acho que a gente nem precisava falar disso, entendeu? Porque é no mínimo um ato de alguém que sofre de algum problema patológico, assim, tem questões psiquiátricas ali, então acho que não tem que levar muito a sério. O que eu acho que era muito importante a gente falar de cultura hoje, que é o que eu acho que a gente tem que lembrar do que nos une, não do que nos separa, entende? Quer dizer, a gente não pode falar que o carnaval é algo que não é brasileiro, é uma loucura. A gente não pode falar que a alegria é algo que não é brasileiro. Fernanda Montenegro nos une. Fernanda Montenegro nos une. Então eu acho que a gente tem que... eu acho que se criou um ambiente político ideológico onde existe eternamente um fla-flu que eu acho que privilegia quem está no poder, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado e da gente falar que é o seguinte, a gente resiste com o que a gente faz, a gente resiste com esse filme, a gente resiste com o carnaval, o maior carnaval popular do Brasil, provavelmente que vai ser em São Paulo. Quer dizer, eu acho que existem, né? A gente resiste com o verão sem censura, a gente resiste com o trabalho da gente. E eu acho que é uma pena que a gente esteja sendo finalizado, porque assim, de vilão aqui não existe ninguém. E eu acho que é curioso isso, eu fico realmente me perguntando como é que um governo que tem uma logomarca como essa, que faz coisas constantemente que são contrárias a isso. Então, eu acho que é um pouco um trabalho que o próprio governo deveria se perguntar, assim, por que estamos agindo assim? A gente está agindo com muita coerência, eu acho, mas eu acho que é muito importante a gente acabar com esse espírito de não diálogo, assim, quando eu falo que a gente tem que pensar no que nos une, a gente tem que pensar porque nos une, porque, né, o planeta está derretendo, entende? E a gente está aqui num debate que eu acho que é pouco produtivo. Eu queria mudar o rumo da prosa, então, para duas perguntas. A do Karim, muito rápida, como foi dirigir Fernanda Montenegro, porque a gente precisa saber disso. E aí, eu queria falar com Carol, e essa é uma pergunta meio agradecimento, na verdade, sabe? Porque não tem como LGBT não segurar a mão do outro nessa hora. E aí é um agradecimento muito público, porque Carol, ao sair do armário, conseguiu provar que as coisas melhoram. Muita gente, até pouco tempo atrás, tinha medo de que isso acontecesse e perdesse trabalhos, ou só interpretasse personagens homossexuais. No seu caso, você saiu do armário interpretando a Ivana, que era um personagem trans, mas você sendo uma mulher lésbica. Então, hoje em dia, a gente vê o Giannichini admitindo que já teve relacionamento com outros homens, e eu vejo isso como uma semente plantada por você, assim. Você acha que você tem responsabilidade, alguma responsabilidade sobre isso? Não sobre o Giannichini. E responsabilidade. Mas em tranquilizar a classe artística de dizer, olha só, você pode viver num ambiente de diversidade e ainda assim você vai ter muitos papéis. Você não vai ser alguém de um papel só. Era isso que eu queria saber. E obrigado, Carol. Dirigir a Fernanda, né? Foi muito maluco, porque primeiro eu achei que ela não ia topar. Falei, gente, quem sou eu? Aí depois eu achei que ela não ia topar porque era um papel pequeno. E foi uma coisa, foi de uma alegria, assim, no primeiro dia ela topou, e no primeiro dia de filmagem eu acordei, acho que a gente começava a rodar às 5 da manhã, eu acordei às 3, super nervoso, falei, como é que eu vou dar conta de fazer isso, entendeu? Isso não vai dar certo, eu tô nervoso, será que ela vai me respeitar, como é que vai ser isso e tal? E foi o contrário, quer dizer, o primeiro dia de filmagem a gente foi ali, né, porque filmar com um ator é um pouco uma dança, né, então o primeiro dia foi super... Um pouco ali a gente se conhecendo, entendendo o que era. Ela já tinha ido no set algumas vezes ver a Carol
interpretar, assim, para aprender um pouco o que era Eurídice, como é que Eurídice ria, como é que era o olhar da Eurídice. E depois foi um prazer, assim, foi de uma generosidade da parte da Fernanda, muito impressionante durante o set de filmagem. E foi engraçado, ela chegou com as frases todas decoradas no primeiro dia. Aí no segundo dia eu falei, Fernanda, esquece um pouquinho isso aqui, vamos fazer ao contrário? Então a gente foi um jogo, assim, muito, muito bonito e de uma confiança gigante, assim, né? Porque eu não sei, com a experiência que ela tem, trabalhar com um diretor mais jovem que ela não conhecia, e ela criou ali um ambiente de confiança que foi muito impressionante e que né, faz o filme explodir, assim. Tem algo que ela traz pro filme que é maior do que o trabalho dela, que é o que a gente chama de aura, assim. Eu acho que ela abençoou o filme na entrada dela no projeto, que é de maneira muito impressionante. Aqui, que ponto chegamos? Falava na minha conta do Twitter ontem, né? Você desejar um feliz aniversário, né, para a Fernanda Montenegro pelos 90 anos, virou um ato político, né? Uma afirmação. Agora, Carol, você quer comentar? Claro que eu quero. Essa responsabilidade pelo Janequim. Então, eu fiquei muito feliz de você falar isso, me sinto muito orgulhosa. Mas, enfim, eu entrei pra fazer a Ivana, eu nunca tinha feito TV. A gente sabe da dimensão um pouco, mas também a gente não sabe da dimensão que aquilo toma. E quando eu entrei pra fazer a Ivana, o diretor me falou o seguinte: essa personagem a gente não tem margem de erro. E era verdade, a gente não tinha margem de erro. Um pouquinho o público se desagradasse um pouquinho, ia ser difícil continuar. Ia estar morta. E a Glória Pérez também muito, né, genial, com uma história absurda, assim, né, na TV brasileira, conduziu as coisas de uma maneira muito bem, assim. E não só a autora, mas acho que a equipe inteira, né, caracterização, assim, todo mundo foi bem. E por isso que acho que a Ivana foi o que foi, o Ivan, na verdade. Ia ser completamente incoerente comigo, com a minha namorada, quando eu deito na minha cama, eu esconder qualquer coisa. E não cabe, assim, não cabe pra mim enquanto artista, porque eu acho que eu tenho uma visão de artista, de trajetória, assim, acho que você não se faz um artista em um dia, assim, e não era do meu desejo ser uma atriz que não desse conta da minha complexidade também. Assim, se o Karim me chamou pra fazer esse filme, ele sabia que eu era, assim, uma mulher sapatão, que tava no ar numa novela, e é isso, eu não tenho outro material que não seja esse, assim. Eu não sei trabalhar fora disso, porque sou isso. Mas óbvio que não é simples. Não é tão simples. Eu, por sorte, tenho o apoio da minha família, sempre tive o apoio da minha namorada, da minha família. Mas não é tão simples e é um alívio também. É um alívio. Eu fui bombardeada por um período. Foi bombardeada em rede social? Um pouco em rede social, mas assim, a imprensa, né? É natural que as pessoas, então, invadam de fato a sua vida. Então foi meio estranho no começo, mas depois todo o jornal depois vira pro cachorro fazer xixi, ninguém tá mais nem aí, vem uma outra polêmica, o fulano de tal tá sei lá, no Leblon beijando alguém, e daí pronto, já foi. E eu fico muito feliz que as pessoas me respeitam desse jeito, né? Eu tô falando, por exemplo, de pessoas mais velhas que me reconhecem na rua e sabem quem eu sou e me elogiam. Eu, quando eu tava fazendo a Ivana, o Ivan, na verdade, eu senti uma esperança no Brasil estúpida, assim, porque eu falei, caramba, que incrível que as pessoas estão aceitando essa personagem desse jeito, que as pessoas torçam, que no Twitter as pessoas queriam que o Ivan ficasse com o Cláudio, que era o amor dele, queria que ele fizesse a cirurgia, né, de retirada dos seios, e eu falava, é isso. E aí uma jornalista do New York Times me fez uma pergunta terrível, que foi muito difícil responder, que foi a seguinte: como é que você explica no Brasil o Ivan ter muita aceitação, o Brasil ter uma das maiores paradas gays do mundo e ser o país que mais mata as pessoas LGBTs? Isso é muito difícil de responder. E eu acho que a gente desemboca nesse momento que a gente está vivendo. Absurdo. Perfeito. Sim, parabéns pelo teu desabafo. Eu tomo esse depoimento como um desabafo aqui. Olha, a gente está conversando com as atrizes Carol Duarte e a Júlia Stockler, juntamente com o diretor Karim Ainus, eles que estão envolvidos com o projeto A Vida Invisível, nosso candidato aí a levar a estatueta. Vamos ficar na torcida aqui total pela Vida Invisível. Daqui a pouquinho a gente retoma esse papo, agora 11h03, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. Procurando um imóvel do tamanho dos seus sonhos? Venha visitar o primeiro Salão do Imóvel de São Paulo. Dezenas de empresas do mercado imobiliário apresentando mais de 3 mil unidades. São muitas ofertas com condições especiais, descontos exclusivos, facilidades no pagamento e muito mais. Salão do Imóvel de São Paulo. Grandes oportunidades em um único lugar. 18 a 20 de outubro no Expo Center Norte. Informações: salãodoimovel.sp.com.br. Já pensou em ter um aplicativo para consultar preços de medicamentos e produtos de higiene e beleza com total transparência, escolhendo a melhor oferta para você? A Drogaria São Paulo pensou e por isso está lançando o app Meu Viva Saúde. Com ele, você tem acesso a produtos com preços exclusivos e ofertas personalizadas de acordo com seu perfil na palma da sua mão. É muito fácil e simples. Baixe agora mesmo, ative suas ofertas e aproveite. App Meu Viva Saúde da Drogaria São Paulo. Transparência de preços e personalização na palma da mão. Hoje aqui no Morning Show estamos recebendo a presença do diretor, o Karim Ainus, também Carol Duarte e Júlia Stockler. Eles compõem aí, diretor e atrizes do filme brasileiro que concorre ao Oscar, A Vida Invisível. Olha, queria voltar aqui com a seguinte questão para vocês, quero ouvir vocês. É um filme que tem um produtor com grande nome no mercado internacional, tem apoio da gigante, a Amazon. Teve uma boa recepção de crítica também. Tem Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro ganhou prêmio, um prêmio inédito em Cannes. Carol já falou um pouco, né, sobre ele, fez uma menção. Quero saber o seguinte, chegou a nossa hora de levar uma estatueta e na sequência eu quero ouvir vocês dizendo por que a gente ainda não levou um Oscar. Falta algo para o cinema brasileiro chegar lá? Chegou a nossa hora, é engraçado, né? Eu fico pensando, há 20 anos atrás, quase chegou a nossa hora, né? Com o Central do Brasil. E com a Fernanda também competindo. Fada assim. injustiçada até hoje. Não, e é uma loucura, porque você pensa, tem 20 anos e você tem a extinção da Embrafilme muitos anos antes, você tem a retomada. E é como se a gente tivesse chegado num outro capítulo, que é a conquista, assim. Eu tenho a sensação que é um pouco esse momento, porque foram então tantos anos. Você está dizendo que Olha, agora eu tô fazendo de tudo, assim. Eu vou fazer de tudo, porque eu acho que é um prêmio não só pro filme, não só para quem está envolvido no filme, mas eu acho que é um prêmio para o Brasil e para as políticas audiovisuais que permitiram que a gente chegasse até aqui. Então, seria lindo, assim, que a gente pudesse confirmar, porque já é um ano de vitória infinita, assim, né? A gente tem, acho que mais de 8 filmes em Berlim, a gente tem 2 grandes prêmios em Cannes, um do qual é inédito, tem prêmio no Festival de São Sebastião, então, prêmio no Festival de Locarno, acabando de... Assim, então é um ano realmente incrível para o cinema brasileiro, que é fruto de tanto tempo de investimento. Então, você fala em fazer de tudo, desculpa te interromper, Karim, mas é que tem muita gente que não conhece essa parte, porque não é só a avaliação do filme em si, tem toda uma questão de divulgação também, né, para esse processo. O fazer de tudo é campanha eleitoral. Na verdade, você tem X mil membros na academia e você tem que garantir e fazer o máximo para que a maior parte desses membros possam pelo menos ver o filme em condições ideais, assim, né? Eu também sou membro da academia e é claro que você vê um filme no link ou vê um filme num DVD e vê o filme numa sessão de cinema é diferente. Então, o que a gente está fazendo como campanha agora é exatamente isso. A gente tem uma agenda de viagens em lugares onde você tem o maior número de votantes da academia, pelo menos nessas cidades, a gente faz sessões especiais para os membros da academia, para eles poderem pelo menos ver o filme e ter uma chance de considerar o filme como um filme possível para ser indicado. Ô Júlia, Carol já nos deu aqui uma ideia, né, desse frio na barriga. Primeiro ela deu de ombros, fingiu que não era com ela relatou aqui a partir da indicação, estou me referindo aqui ao Oscar, na concorrência, né, entrar no páreo. Como é que foi para você? Como é que você recebeu a notícia e como é que você reagiu a ela? A gente estava nessa expectativa, mas também já muito feliz de ter ido para Cannes, já sendo um momento muito importante para o filme. E aí eu fiquei também, eu me tremia, eu chorei, eu gritava, eu queria falar com Carol, e a Carol tava não sei aonde, aí logo falei com Karim, assim, eu tava aqui em São Paulo estreando uma série. E eu fiquei muito emocionada, e nisso já mandei um vídeo pra Globo News, e ter esse filme, contracenar com a Fernanda, né? Eu também acordei nervosíssima, falei, eu vou morrer. E aí ela foi muito generosa. Eu vou morrer, eu não vou conseguir. Eu já tava gravando há semanas. E eu me lembro que aconteceu uma coisa muito especial com ela, porque tava eu e ela, e o Karim dirigiu a cena. E aí ele falou, bom, é isso, vocês entenderam? Imediatamente ela falou, eu não entendi nada, mas eu vou dar o meu melhor.
E eu, sei lá, no meu começo, né, no meu nervoso, falei, sim, eu entendi tudo. E as duas ao mesmo tempo, eu falei, nossa, como essa mulher, ela é generosa, humilde, e tudo para ensinar, porque com 90 anos você chegar e você falar, olha, eu ainda tô entendendo, mas eu vou tentar, Sim. Isso é de uma grandeza de alma, uma verdade, de artista, é uma coisa. Eu tô aqui pensando e queria que vocês dessem a opinião de vocês. Vocês acham que faltou alguma coisa em algum filme brasileiro que já tenha estado lá? Qual é o ingrediente que faz um filme estrangeiro ser reconhecido pela academia? Claro, ele tem que ser visto por todo mundo, mas o que faz esse filme ser escolhido por esses americanos, né? Agora a gente tem outras pessoas de mais nacionalidades, eles incluíram mais gente para mudar esse perfil, homem americano, 50 anos, branco, hétero, para trazer diversidade até para as premiações. Mas o que faz um filme estrangeiro ser premiado com um Oscar? E por que a gente não tem, os argentinos têm 2? Eu fico muito inconformada com isso. Muita gente fala que o cinema argentino é melhor que o brasileiro. O Chile tem. Eu já chorei aqui. Rivalidade. Você vê onde chega, toda né? vez que a gente não entra, eu choro aqui no programa. É um clássico já. E eu queria saber sobre isso. Além, né, das coisas que o Karim já apontou, né? Que é esse, digamos... Esse lobby, essa questão das pessoas assistirem. Fazer mas eu os acho que produtores tem verem, alguma né? coisa aí, porque... E aí? O que mais tem ali que faz os filmes serem escolhidos? Eu começaria respondendo a pergunta dizendo que talvez tenham havido algumas injustiças, mas dito isso, né? Eu acho que, eu não sei, a sensação que eu tenho é que quando os personagens chegam até o público, sabe, quando eles emocionam o público, quando eles assombram o público, quando eles encantam o público, eu acho que para mim é um pouco daí que as escolhas são feitas, entende? Assim, eu acho que o que se espera, você vê o filme que ganhou no passado, um filme japonês que você jamais esperaria, mas é um filme que comove o público de uma maneira muito contundente, assim. Então não acho que são grandes gestos ou são grandes produções e tal. Eu acho que o que a gente está atrás no cinema é exatamente poder sair da sala de cinema diferente de como a gente entrou, né? De um jeito ou de outro, ou com os olhos molhados de água, ou então assustados, ou com medo. E eu acho que é talvez isso, assim, o quão mais potentes são os personagens, eu acho que mais chance a gente tem... Quão mais fortes são os personagens, mais chance a gente Karim, tem de encantar a academia. E o que você procura no cinema? Porque eu tô repassando aqui a sua carreira. Madame Satã, meio biográfico. Do Céu de Sueli, tem lá aquele quê de potência e sexo no Nordeste. O Viagem Porque Te Amo, com o Marcelo Gomes, já é documental, só que ao mesmo tempo ficcional. É uma linguagem bem interessante. O Abismo Prateado já é uma coisa mais contemplativa. Como é que você percebe a evolução da sua carreira? Que história você está buscando contar? Tá. Eu tô sempre buscando, eu acho que eu comecei a fazer cinema com vontade de mudar o mundo, assim, eu ainda continuo. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, eu acho que o cinema ele tem uma força que é incomensurável nesse sentido. E o que eu procuro a cada história é talvez falar de personagens que eu não vejo tanto, personagens que eu acho que são subrepresentados. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a fazer de Céu de Sueli, eu queria muito ter personagem feminino na tela, assim, né, de celebrar os personagens femininos, porque eu achava que naquele momento no cinema brasileiro não tinham suficientes, assim. Então, é sempre uma... E aí eu acho que é uma outra coisa que me é muito importante, assim, no cinema, que é isso, é você jogar a luz, celebrar, né? O cinema tem uma coisa de você tornar os personagens heróis que talvez no cotidiano não são considerados tão heróis assim. Então isso para mim é muito importante como uma estratégia mesmo de contar a história e das escolhas que eu fiz até hoje. Uhum. Olha, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Não acredito. Eu queria agradecer aqui a presença no estúdio do diretor Karim Ainuz, a Carol Duarte, a atriz Carol Duarte, a atriz Julie Stocker. Obrigado, viu? Sorte pra gente. Vamos estar aqui na torcida. Obrigado a você, gente. Obrigada, muito foi um obrigado. prazer. E a estreia é em breve aqui. Logo mais a gente divulga aqui a estreia de A Vida Invisível, filme do qual falamos aqui ao longo dessa meia hora. Mas tem sessões da pouco mostra. mais. Isso. Cinema de São Paulo. Da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Tem uma sessão de estreia dele na mostra na sexta-feira no Teatro Municipal, onde começou a Semana de Arte Moderna. Tá aí, tá a chance aí. Obrigado, viu, gente? Valeu. Agora, 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa quinta-feira. Paulinha agora vai dar uma aula pra gente. O que fazer para administrar as finanças. Na verdade, eu vou... Porque desde que o Sam e Dama tem vindo aqui no Morning Show, tem acontecido uma revolução na minha mente, entendeu? Você tá aprendendo muito. Eu tô querendo investir, querido. Eu não quero ficar pra trás, não. Já tô sabendo que tem várias mulheres investindo, entendeu? Fazendo melhor com o seu dinheiro. O Sam já deu aqui a dica, a letra que poupança não é bom.
Verdade. Poupança é um péssimo investimento. Se você que nos assiste ou nos ouve estiver na poupança, considere sair imediatamente. Você tem coisas de mesmo risco, porém retorno maior. E eu sou meio beginner, Ed, sabe? Tipo, eu tenho o quê? Conta em banco. Um clássico, talvez, do você tá indo brasileiro. bem. Não sei. Aí eu falei, Sami, traga alguém aqui, querido, em que eu possa confiar uma mina porreta para me dar as dicas de como investir a minha grana, entendeu? Então, o fundo de banco, não é que eles são ruins, o problema é que as taxas de administração são altas. Então, às vezes um fundo paga 5% bruto, mas você tem imposto de renda e 2% de taxa. Então, às vezes, é pior que a poupança, principalmente quando o banco é grande, que tende a ter taxas mais altas. Mas o que eu fiz? Você me pediu, falou assim, ó, esse programa tem um público feminino enorme, uma mulher empoderada, e aí trouxemos outra mulher empoderada aqui. Sayuri, que é da Easy Invest, que vai falar, que aí, esse negócio de... Depois vocês vão falar que é mansplaining. É mansplaining, sim. Então vai ser o women's planning. Vai ser isso. Vai ser Sayuri solando aqui pra me explicar. Eu vou ficar Sayuri, quieto aprendendo. Eu sei que você deu os primeiros passos com a Easy Invest. Você me contou aqui nesses bastidores. Eu queria que você me encorajasse e me dasse aí o passo 1, 2, 3 para eu começar a fazer o meu pequeno investimento, tá? Porque eu não tô, assim, com muito sobrando depois dos boletos, amiga. Super te entendo, gata. E, aliás, eu tô super orgulhosa que você quer dar esse primeiro passo. O fato de você já estar na poupança, você já é uma diferencial aqui na população brasileira que consegue guardar dinheiro, mas poupança não é um investimento. Hoje, por exemplo, se a gente olhar o mercado, a parte mulher, né, que investe hoje no mundo de investimentos é menos de 30%. Então, assim, você querer dar esse primeiro passo aqui, você já é um diferencial. Eu comecei a investir na Isinvest quando eu tinha 23 anos, por exemplo. Eu também estava igual você, estava só poupança. Quantos anos Melhor não vamos falar sobre isso agora, né, aquela coisa. Mas eu comecei realmente novinha, eu estava ali na poupança, e aí eu ouvi uma palestra de educação financeira, onde falavam que justamente eu achava que poupança era o que ia garantir meu futuro. E aí eu percebi que não era. Inclusive, depois você me pode comentar, a poupança pode, inclusive, tirar um pouquinho do seu poder de compra, dependendo ali da inflação. E aí eu descobri que tinham outras formas de investimento onde eu poderia colocar meu dinheiro, começando com pouco, e que seriam tão seguros ou até mais seguros que a poupança. E aí eu descobri o Tesouro Direto, e aí eu descobri o mundo das corretoras. E a Easy Invest é uma corretora, foi a minha primeira corretora onde eu investi. Ela é uma plataforma de investimentos, tem mais de 50 anos ali de solidez, só que ela tem um DNA de fintech. Então, meu primeiro investimento, eu abri lá a conta pelo site, mandei uma TED, mandei a grana e comecei a investir com um pouquinho. TED é a transferência de um banco para... Calma, então eu que vou começar, vou entrar no site ou no app, pego o quanto eu quiser lá do meu banco, faço um TED... Isso, pra é uma Easy transferência. Invest. Quando você abre a conta na Easy Invest, o que acontece? Você abre uma Mas tem conta, custo no quando seu abre nome? conta em Easy Zero, Invest? zero. Custo. Foi por isso que eu comecei também. Porque eu tava morrendo de medo, né? Assim, você vai dar o primeiro passo, algo que você não conhece, fala, poxa, como é que funciona? E aí eu vi que não tinha taxa. Não tinha taxa nem para abrir conta, não tinha taxa, inclusive, para investir. E aí meu primeiro investimento foi no Tesouro Direto. O que eu comentei com você pode transferir a sua grana para a Easy Invest, você vai abrir uma conta lá. A partir dali, você vai ter uma série de opções para você começar a investir. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu comecei com o Tesouro, que aí o Sami pode explicar um pouquinho sobre o que é Tesouro. Ele ajuda... Ele é bem bacana para quem está começando ali, ele tem uma certa segurança. E a partir dali, eu comecei minha jornada de investidora. Entendi, Sayuri. Você vai ter que voltar, amiga. Eu vou abrir essa conta agora. Vamos aos poucos, hein? Tesouro Direto, você empresta dinheiro pro governo, só explicando rapidinho, a partir de R$30. Não é para abrir a conta, nem custo, mas é o quanto você precisa ter para investir no Tesouro Direto. Conta não paga nada, nem manutenção. Nada. Zero. E Tesouro R$30. 30 dá, né, Paulinho? 30. Acho que vai ser bem 30, viu, Sami? 30. Vamos ter que acompanhar esses 30 aí. Sayuri vai ficar te ajudando de olho. E se você tá com dúvida, tem o site também, né? Invistaseudinheiro.com.br. Então aproveitem, vocês que se empolgaram como eu. Vamos ver se a gente consegue fazer render mais. Bora.
Fefito, temos um tempo aqui, já estamos na reta final do programa, mas pra você dizer pra gente como é que tá... Saideira a saideira. Fefito. Como é que tá a Cláudia Rodrigues, Fefito? Pois é, olha só, não são saideiras felizes, eu tô trazendo duas notícias bem complicadas, mas que tem que ser ditas porque são notícia. A Cláudia Rodrigues, que ficou famosa como a diarista, ou pelo quadro Ofélia e Fernandinho do Zorra Total, ela voltou a ser internada no começo dessa semana. Ela tá no Hospital Albert Einstein, ela tem 48 anos e pra você que não lembra, ela sofre de esclerose múltipla. Chegou a passar inclusive por alguns tratamentos, como transplante de célula-tronco e tudo mais. Ela tinha melhorado até recentemente, voltou aos palcos, né, Fefito? Pois é, foi recontratada pela Globo porque entrou na justiça e exigiu que o contrato continuasse sendo vigente, mas a empresária dela, Adriane Bonato, agora diz que a internação aconteceu porque ela passou mal em casa e lá no Albert Einstein se detectou que está havendo uma degeneração da massa encefálica. Ou seja, o cérebro da Cláudia Rodrigues tem diminuído de tamanho. Por causa disso, ela talvez tenha que ir aos Estados Unidos para passar por uma nova cirurgia. Ela não tem previsão de alta e tem ainda também uma lesão na cabeça. Os médicos disseram que não era nada preocupante, mas que depois de 6 meses os resultados vão ser melhor avaliados. Sim. A atriz está estável e a gente aqui do Morning Show desde já deseja muita saúde para Cláudia Rodrigues. Que ela fique bem, né? Puxa vida, uma pessoa tão generosa, tão simpática. Tive a oportunidade de trabalhar com ela num programa que eu fazia no Multishow, o Circo do Edgar, e ela foi muito bacana nesse contato. Talentosa demais, também, demais. Bem observado, Vini. Pois é. Uma pessoa incrível. Uma outra notícia que é meio chata de dar, a gente precisa dar aqui o registro, que o Maurício Sherman, diretor da Globo, um dos diretores mais lendários da TV brasileira, morreu na manhã dessa quinta-feira em sua casa. A família ainda não disse a causa da morte, mas ele tinha 88 anos. E o Maurício ajudou a criar programas como Fantástico, junto com o Boni e o Manuel Carlos. Fez humorísticos como Faça Amor, Não Faça Guerra, criou os Trapalhões, fez o Chico Anísio Show, criou também o Zorra Total e também teve muita parcela de culpa no início da carreira da Natália Timberg, da Fernanda Montenegro, com quem trabalhou na época de rádio, e também lançou Xuxa e Angélica. Portanto, se você não sabe quem é Maurício Sherman, pesquise. Tem um texto sobre ele, inclusive sobre a carreira dele, no meu blog, jp.com.br/Fefito. Vai lá dar uma lida para poder prestar uma homenagem a essa lenda viva da TV que deixa um legado que perdura até hoje. Tá aí a Xuxa, a Angélica, o Fantástico, todo mundo ainda acontecendo. Falado, Fefito. Olha, a gente ficou meio em cima da hora pra falar das estreias do cinema, mas acho que a gente pode falar amanhã sobre isso. Paulinha, você vai colocar no teu blog? Como é? Já tá no meu blog, jp.com.br/Paula Carvalho, mas amanhã a gente comenta aqui, tem um monte de coisa legal pra curtir nos cinemas, até um documentário sobre o Pavarotti, Ed. E a gente foi pros assuntos mais comentados do Vamos Brasil. para os assuntos? Olha que maravilha, hein? A gente tá um sucesso, uma coisa louca, entendeu? E eu já falei aqui com o @Neiverest, que levou o kit aqui do Morning Show. Maravilha, a gente fica por aqui, prometo voltar na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã. O Morning se despede e você, claro, vai sempre se cuidar. Como eu digo no final, cuidem-se. Valeu, gente. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Samir, valeu, Paulinha. Até a próxima.